No vídeo de hoje nós vamos fazer um mergulho no mundo dos influencers e famosos de todo o país. Vamos falar de algumas das polêmicas mais recentes, os babados e algumas novidades que estão acontecendo por aí. Fique ligado então que nós vamos trazer detalhes e comentar então esses fatos aqui no canal Habla Tudo. Olá, eu sou o Jeremias. E eu sou o Franklin E esse é o canal Habla Tudo. Então, como nós já falamos, no vídeo de hoje vamos trazer algumas dessas polêmicas. E o primeiro caso, Gê, que nós vamos comentar aqui hoje é o caso do Matheus do Alegrete, o ex-BBB. Que já é bem polêmico por si só. É. O caso, não o Matheus Ah, até mas então. o Matheus também tem umas polêmicazinhas, sobretudo por causa da barba dele. Então, se vocês acompanharam nas redes sociais e também nos noticiários do Brasil, né, o Matheus foi acusado, então, né, de lá no meado dos anos 2010 a 2020, ali 2014, se eu não estou enganado, né, a cometer uma fraude com seus documentos falando que era preto para conseguir uma vaga, então, nas cotas raciais no Instituto Federal Farroupilha. No processo ele declarou-se afrodescendente para ingressar na instituição, o que ele não aparentemente talvez tenha comprovado, né? Porque, como nota-se, obviamente, ele é uma pessoa branca. Existem alguns casos, sim, que existem comprovação a partir de família, descendentes e tudo, né? Mas, nesse caso, ele precisa comprovar e até então é contido como uma fraude, apesar de estar tendo algumas investigações e precisa ser comprovado sobre tudo isso, né? Até onde eu sei, eu acho que ele não fez nenhuma comunicação a respeito disso, né, especificamente. Mas como a internet é um ambiente um tanto tóxico, ou pode ser um ambiente um tanto tóxico, as pessoas foram lá, cataram um processo de seleção, a listagem, realmente ele consta lá como autodeclarado negro e baixa renda. Baixa renda, até onde se sabe, ok, porque ele sempre disse que era de uma família pobre, mas uma pessoa preta, então a gente tem aí um processo que cabe investigação. Então, a descoberta dessa fraude, ou possível fraude, né, gerou então uma comoção imensa nas redes sociais, sobretudo porque o Matheus, nesse último ano, sobretudo a partir de janeiro, tem uma grande influência por ter participado do BBB, então ter se tornado uma pessoa influenciadora ou importante, né, para as mídias e cair, ou melhor, né, trazer um fato como esse para uma pessoa que está iniciando o seu processo de fama é meio arriscado, né? Ainda mais tem uma outra pessoa ligada a ele, que é a Isabelle, né? Eles continuam juntos, inclusive tinha saído notícias sobre eles como namorados e andavam saindo coisinhas assim. Agora o que tem saído são outras histórias, alguns memes. Eu inclusive vi memes, né, deles montando ele como se fosse uma pessoa negra, né? Por causa dessa situação toda. É um gato fazendo protesto, gente, aqui. Ele quer entrar, depois ele quer sair. É desse jeito. Porque a casa é dele também, né? Ele tem direito a entrar e sair. Com isso, então, muitos internautas estão exigindo, né, uma investigação mais rigorosa sobre o caso, até porque no Brasil tem toda essa dificuldade com a aceitação e aprovação das cotas raciais, então não é legal brincar com isso, né, minha gente? E assim, como uma pessoa de uma instituição que tem de lidar com isso, eu posso dizer para vocês que realmente é algo complexo. Até hoje não tem muito um direcionamento específico de como deve ser feita a análise, os critérios para aceitação em relação às cotas. Cada instituição não, mas algumas instituições estabelecem os seus critérios assim por diante. Inicialmente, inclusive, quando eu vi essa notícia, eu pensei que poderia ser um caso de erro no processo de inscrição. Por quê? Eu trabalho numa instituição que eu sei que pode ser um pouco complexo na hora da inscrição. Tem um monte de siglas. A sigla de pessoa que é baixa renda, pessoa que é negra, pessoa que é deficiente. Então, a pessoa pode se perder ali e se inscrever num grupo que ela não pertence. O problema saiu o resultado indicando lá que ele era baixa renda, pessoa preta, ali ele já devia ter notado o erro e comunicado, não ter feito todo o curso com aquilo dali como prerrogativa. Até porque parece que teve bolsa no meio do processo. Enfim, mas não vamos julgar, mas sem julgar tanto, porque isso cabe investigação. Inclusive, já está em investigação, porque o Instituto Federal falou que não poderia abrir, né, uma investigação interna, porque nunca tinha havido, então, uma denúncia, mas parece que agora teve. O ativista Antônio Isupério, ele então moveu uma ação no Ministério Público Federal contra o Matheus, né? Agora, tanto a Justiça como também a instituição, né, internamente
vai precisar apurar esses fatos. A gente espera que seja esclarecido. O Matheus não falou claramente sobre isso, mas em algum vídeo lançado nas redes sociais, então, aparece ele conversando com alguns moradores do Alegrete, da cidade natal dele, né? Falando um pouquinho sobre isso e que era meio que uma forma de perseguição contra ele nesse momento. Então, vamos continuar acompanhando essa polêmica e a gente espera, né, Gê? Claro que seja resolvido o mais rápido possível. Por favor. Não! O segundo caso que a gente traz nesse vídeo, então, é pela influencer de estética, vamos dizer assim, Natália Becker. Com certeza você já deve ter ouvido falar esse nome ou sobre o caso, né? Essa influência do peeling, né, pelo Brasil afora e ocasionou... O quê? Peeling. Não é que tu falou peeling. O peeling. Tá só parecendo o pessoal de Florianópolis, deve falar peeling. Peeling. Olha só, gente, isso aí... Olha aqui pra mim. Foca aqui em mim agora. Isso é preconceito linguístico, tá? Só porque eu sou um pobre camponês. Pobre camponês. Tá, peeling. Então, a notícia é séria, só por causa da pronúncia que eu achei mas é tão séria que ocasionou então uma morte, né? Sim. Ela, então, era essa influência nas redes sociais, falava muito, inclusive aprendeu a fazer esses procedimentos estéticos online, sim, na internet. Eu vi isso e ali eu já comecei a criticar. Não tanto como uma crítica à educação online. A gente sabe que o ensino EAD funciona, só que ele funciona para algumas pessoas e também para algumas profissões tem que ter uma certa ciência que talvez ele não consiga cobrir tudo o que é necessário. Inclusive nesse caso, que esse é um procedimento que ele precisa ser feito por uma pessoa especializada, um médico dermatologista, que não era o caso dela. E sem falar não só ela, né, a própria clínica onde ela atendia não tinha os preparos emergenciais, né, para que pudesse ocasionar então ou fazer esse tipo de atendimento ou procedimento estético. Caso alguma coisa acontecesse, né? O que piora muito mais a situação, né? Inclusive, Gê, em algumas notícias que a gente foi lendo aí, alguns os procedimentos, ou melhor, instrumentos de socorro que ela tinha, por exemplo, era mais ou menos medidor de pressão e oxímetro, né? Aquele aparelho para medir a quantidade de oxigênio que a pessoa tinha. E não tinha pilha. Não Isso. tinha pilha. Meu Deus do céu. Isso é absurdo. Enfim, é um caso absurdo, né? Então, após o incidente, a clínica da Natália foi totalmente fechada, ainda bem, né? Então, tá sob suspeita. Ela deu, inclusive, algumas entrevistas aí em alguns canais de televisão. Teve um que foi até polêmico também, que ela não quis responder, inclusive deixou a entrevista, né? É bem tenso e precisa de acompanhamento, gente. E não é porque você assiste, como é que é o nome daquela série? Aquele de cravos que eu gosto? Não, a série de médico lá. Do Grey's Anatomy? Grey's Anatomy. Não é porque você assistiu aquilo que você vai virar médico, tá, Jeremias? Não é assistindo o videozinho de limpeza de pele no TikTok que você vai virar um esteticista. Ela, no caso, ela era esteticista, se eu não me engano, né? Mas não tinha formação para esse caso. Ela não era médica dermatologista, ela era apenas esteticista. E daí, esteticista, existe uma limitação de o que tu pode fazer efetivamente. Então, com essa situação toda, a Polícia Civil está investigando o caso como um homicídio doloso, em que não há, eu acho, intenção de matar, né? Mas ela assumiu o risco também. Assume o risco, mas não há intenção de matar. Porque ela assumiu o risco porque ela não tinha a preparação talvez necessária. E um dos pontos que eu acho muito importante chamar a atenção é que assim, eu vi uma fala, e daí posso estar enganado, tá? Depois a gente pode até buscar aqui ver se acha se a informação era certa mesmo. Mas que em uma dessas entrevistas ela fala que a vida dela agora tinha acabado. E é uma fala muito irônica, porque quem morreu não foi ela, né? Exato. Então, talvez a carreira dela, isso vai ficar marcado na vida dela, mas assim, a vida que acabou não foi a dela. Então, por isso que é uma situação muito grave e uma fala assim tão importante. E isso me remeteu, apesar de que nem se compara, é outra situação totalmente à parte, mas que recentemente tinha também feito alguma polêmica, algum burburinho na internet, o caso da Karen Bacchini, que ela tinha se tornado tatuadora. E daí veio um monte de gente fazer crítica, porque o influenciador, ele acha que pode fazer tudo, e a Karen estava se tornando uma tatuadora. Não se compara porque ela faz tatuagem, mas ela fez curso, ela estudou e ela se limita a fazer aquilo. Mas cabe um pouco essa reflexão, assim, né? Eu estou indo num profissional, ok, ele é um influencer, mas ele tem essa capacitação? Será que ele não deveria ser um médico para fazer esse tipo de procedimento? Porque esse peeling especificamente ele é muito agressivo.
Tanto que a gente tá vendo aí um caso de morte por causa disso, né? É isso, então encerramos o caso da Dana Beck aqui. Vamos continuar acompanhando então esse passo a passo dessa investigação. Fica mais uma vez, né, a informação. Se você fez Grey's Anatomy, você não é médico. Né? Se você assiste vídeo de cravo no TikTok, você não é esteticista, tá bom? Fica a dica. Isso é uma indireta. Isso é uma indireta porque eu gosto de tirar cravo, gente. Eu gosto de ver vídeo de cravo. Fica a dica. Não foi indireta. Foi direta. Tá bom. Nós vamos agora então para o nosso último caso de hoje, que vamos conversar sobre a Maíra Medeiros. Mas antes disso, vamos deixar claro que é muito importante vocês reagirem, se inscreverem, comentarem nesse vídeo. Isso é legal também, esse formato, né? Que a gente está comentando algumas coisas dos famosos também. E também, Gê, se inscrever no nosso canal, principalmente em todas as nossas redes sociais, @canalblatudo. Quem acompanha então a influencer e youtuber Maíra Medeiros acompanhou nas últimas semanas, na realidade, um vídeo bem polêmico que ela lançou falando um pouquinho sobre os seus fracassos. O nome do vídeo, inclusive, era um passeio, né? Um tour pelos fracassos da vida dela. É um título bem polêmico e que pra quem para pra pensar no assunto assim com profundidade, sabe que é um tópico difícil para as pessoas, né? A gente tá muito acostumado a falar dos nossos sucessos e esconder os nossos fracassos. Então, foi um título muito impactante, talvez por causa disso e também por isso deu um pouco dessa repercussão. Eu já acompanhava a Maíra há muito mais tempo, depois o Gia também começou a curtir bastante, sobretudo depois do Filho da Grávida, né, que a gente acompanhava o podcast. Eu comecei a ouvir o podcast quando ele Acaba acabando, exato. E eu já acompanhava tem bastante tempo. A gente estava, não sei se você lembra, a gente estava numa viagem ouvindo o podcast no carro, e daí do nada a gente foi assistir, acho que o último episódio tinha saído, e o anúncio de que tinha tava acabando o negócio. E assim, eu super empolgado, nossa, que podcast legal, que máximo. Enfim, mas depois de lá pra cá, então, a gente começou a acompanhar muito de perto a vida da Maíra, também as suas dificuldades. A gente passou bastante raiva, às vezes, né, com algumas situações que ela passou ou que ela também se colocou, né, pra colocar nesse processo. Mas a gente gosta muito dela, né, e esse vídeo chamou muita atenção da gente, e também vi outros influencers reagindo a esse vídeo, né, porque, sobretudo, a gente ficava se perguntando, opa, ela tinha prometido isso, cadê? Ela tinha prometido aquilo. Sobretudo, no vídeo, ela especificou bastante isso também em relação ao tal escritório que ela tinha montado, reformado, e que a gente tinha achado linda toda a estrutura, né? Quem acompanhou ela no ano passado viu que do nada ela começou a movimentar, ela foi lá, alugou um escritório em São Paulo, e daí começou a fazer reforma, e daí fez muitos vlogs, muitos vídeos em função desse escritório, e assim, realmente ficava muito legal. E a gente sempre ficava na espera de o que vai ser feito, porque ela dava uma brechinha, uma coisinha assim, mas nunca vinha algo e realmente ficou no esquecimento o escritório. E daí era uma dúvida que a gente já tinha há um bom tempo. Então ela falou, né, que descontinuou aquele escritório, inclusive virou meio que um depósito, né, de imóveis com a mudança que ela fez, né? Sim, e também um espaço para que ela e colegas possam usar para fazer gravação. No dia, inclusive, tinha dois influencers com amigos dela que estavam lá fazendo uma publi. Sem falar que ela também naquele escritório, além desse encontro, ela tinha preparado os espaços especiais, por exemplo, como o salão, um mini salão de beleza, para ela testar. O G até usa as tintas dela, você vê, tão fã que até usa, né, que é da Camaleão, né? Da Camaleão, Exato. Não é só as dela que eu uso da Camaleão porque eu gostei bastante, assim, minha experiência foi muito boa. Mas a gente conheceu a Camaleão por causa dela também. Isso. Né? E aí ela tinha um mini salão lá, então, onde ela fazia esses testes, né, com tinturas, com as tinturas dela, inclusive. Essa, inclusive, era a única coisa que a gente sabia, porque foi a única coisa que ela tinha dado um disclaimer, assim, nos vídeos dela. De quê? Um disclaimer, um spoiler, de que ela iria fazer algo como um salãozinho ali, porque ela tinha comprado a cadeira e tal, então teria um espaço pra se arrumar, fazer maquiagem, pintar o cabelo. Só que ela também não disse o que faria com isso, mas a gente sabia que ia ter um certo espaço. E sobretudo também nesse vídeo ela colocou a importância então de se desapegar desses projetos que a gente sabe às vezes que não vai dar certo, que dá falido, né? E sobretudo aceitar os fracassos. Eu achei de uma maturidade tão grande ela conseguir assumir, né, dentro do processo e dos projetos da vida dela, que de vez em quando a gente pode fracassar e que o fracasso faz parte. Na verdade, na maioria das vezes a gente fracassa, né? A chance de sucesso em geral é muito mais baixa do que a chance de fracasso. Então, faz parte, a gente tem que lidar com isso. E realmente daí isso destaca uma maturidade dela, até por colocar isso num vídeo, postar isso na internet. Então não é algo... Não deve ter sido fácil gravar esse vídeo, ela deve ter levado muito tempo para ter coragem de fazer.
E ela também contou então sobre uma proposta que nós dois julgamos que possa ser um tiro pro alto para ver se acerta e tomara que acerta, de reunir novamente a comunidade dela, né, e medir também a força da comunidade, dos seguidores dela, que ela vai fazer um encontro com seguidores através de uma vitrine que ela alugou, né, lá em São Paulo, para expor alguns objetos, né? Algumas lembrancinhas. Lembranças que ela trouxe da última viagem que ela fez pro Japão. E é uma ideia de um encontro sem encontrar, porque como ela não tem como encontrar todas as pessoas, né? Talvez sejam muitas, né? Poderia ser até perigoso, dependendo da situação. A gente já viu influencers quando eles vão em evento tem segurança e tal, e não seria o caso. Então ela pensou em, vou contratar, alugar uma vitrine, vou expor os itens porque as pessoas queriam ver, e daí as pessoas que forem fãs dela podem ir lá visitar a vitrine e tudo mais. E realmente é algo que com essa viagem dela, assim, a gente pelo menos pôde observar que tinha um certo engajamento, as pessoas estavam talvez se aproximando mais, e até foi uma das falas dela, não foi nesse vídeo dos insucessos dela, né, mas foi em outro vídeo que ela falou assim, ela sabia que talvez ela ia perder seguidores, mas que tudo bem, vão embora, se vocês não querem me seguir não tem problema, eu quero que fiquem aqui as pessoas que gostam de me acompanhar, que gostam de me ver. E daí talvez ela começou a ter esse retorno mais positivo, o que influenciou ela a essa ideia da vitrine. Então é isso, a gente deseja todo o sucesso pra Maíra, a gente continua te acompanhando, viu, Maíra? Não sei se você tá vendo esse vídeo. Inclusive, eu achei, em um vídeo ela fala de uma história dela que um monte de gente duvidava que caiu um avião na cidade dela. Eu achei essa história, até tentei mandar pra ela, só como ela não tem ela adicionada no Instagram, não tinha como enviar, né? Ele impossibilita mandar muitas mensagens. Se um dia ela ver, eu achei essa notícia, né? Eu posso mandar ela pra ela assim, pra ela... Me contou isso, hein? Eu te falei, não te falei? Eu achei a notícia que realmente dizia que o avião tinha caído. Tá vendo a sintonia, né? Vocês estão vendo a sintonia. Enfim, conversa com a Maíra. Gente, tchau. Um beijo. Fica com você, tchau, Maíra. Leva. Então, te devolvo, Maíra. Leva e manjar. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.